Ao despertar diariamente, o organismo humano inicia um processo natural de queima de gordura corporal antes mesmo da primeira refeição. Esse mecanismo, intrínseco à biologia evolutiva, encontra-se praticamente inativo na contemporaneidade. A orientação predominante para milhões de indivíduos concentra-se no controle glicêmico, envolvendo monitoramento constante, restrição de carboidratos e análise meticulosa de índices glicêmicos. Embora tais medidas apresentem benefícios, um aspecto fundamental permanece negligenciado. Toda ingestão alimentar, inclusive de alimentos considerados saudáveis, desencadeia uma resposta insulínica. A insulina, contudo, não se limita à regulação da glicose, ela atua como um bloqueador dos estoques adiposos, intensifica processos inflamatórios e acelera o envelhecimento celular de maneira silenciosa e progressiva. A compreensão convencional sobre o controle da glicemia restringe-se, em geral, à escolha dos alimentos. No entanto, essa perspectiva ignora um elemento crucial, o fator temporal. O corpo humano opera em dois estados metabólicos distintos, anabolismo e catabolismo. A alimentação contínua mantém o organismo em modo anabólico ininterrupto, impedindo a ativação dos processos de reparo celular. Consequentemente, proteínas danificadas acumulam-se, receptores de insulina tornam-se resistentes e o pâncreas sofre exaustão funcional. Nesse cenário, as células podem encontrar-se saturadas de glicose não metabolizada, enquanto as mitocôndrias, responsáveis pela produção energética, enfrentam um quadro de asfixia metabólica. O mais preocupante reside na ausência de sintomas evidentes. Os distúrbios glicêmicos manifestam-se de forma insidiosa, evoluindo gradualmente para condições como pré-diabetes, diabetes e suas complicações associadas, como neuropatias e comprometimento visual, além de um envelhecimento precoce. Contudo, uma abordagem pouco explorada revela-se transformadora: a prática do jejum intermitente, especialmente em suas primeiras 12 horas diárias, pode reprogramar profundamente a resposta metabólica do organismo. Os mecanismos subjacentes a esse processo são tão sofisticados quanto eficazes, capazes de alterar permanentemente a relação do indivíduo com a primeira refeição do dia. Ao analisar os efeitos do jejum prolongado, observa-se que as primeiras 24 horas representam um ponto de inflexão crítico. Os estágios iniciais do jejum não são isentos de desafios. A sensação de fome transcende o desconforto passageiro, manifestando-se como irritabilidade, cefaleia e até tremores. Tais reações, embora desagradáveis, sinalizam um processo de desintoxicação metabólica. Após anos ou décadas de alimentação frequente, as células tornam-se dependentes de um suprimento constante de glicose, perdendo a capacidade de mobilizar reservas lipídicas. A maquinaria metabólica, outrora eficiente, encontra-se obstruída por um estado de inércia induzido pela insulina. O mal-estar experimentado nesses primeiros dias corresponde, na verdade, à reativação de vias metabólicas adormecidas. Em nível celular, a dinâmica insulínica assume um papel central. A ingestão de alimentos eleva a glicemia, estimulando a secreção pancreática de insulina, cuja função primordial consiste em facilitar a entrada de glicose nas células. Entretanto, enquanto os níveis de insulina permanecem elevados, condição perpetuada pela alimentação constante, o organismo é incapaz de acessar as reservas de gordura. A insulina atua como um sinalizador, indicando a disponibilidade imediata de combustível e inibindo a utilização dos estoques energéticos secundários. Pode-se comparar o corpo humano a um veículo híbrido, dotado de dois reservatórios, um para glicose e outro para gordura. A maioria dos indivíduos opera exclusivamente no primeiro, reabastecendo-o a cada poucas horas, sem jamais recorrer ao segundo. O jejum diário obriga a transição entre esses sistemas, um processo inicialmente árduo devido à rigidez metabólica acumulada, mas que, uma vez concretizado, desencadeia transformações notáveis. Entre 12 e 16 horas de abstinência alimentar, os níveis de insulina reduzem-se a patamares que permitem a ativação de enzimas lipolíticas, marcando o que se denomina mudança metabólica. O fígado inicia a conversão de gordura armazenada em corpos cetônicos, moléculas que representam uma fonte energética superior para o cérebro e outros tecidos. Diferentemente da glicose, as cetonas não provocam picos glicêmicos nem exigem a participação da insulina para sua utilização. Estudos conduzidos por instituições como a Universidade Johns Hopkins e o National Institute on Aging demonstram que o jejum intermitente não apenas reduz a glicemia, mas também aumenta a sensibilidade celular à insulina.
Em outras palavras, o jejum atua como um mecanismo de limpeza dos receptores insulínicos, restaurando sua funcionalidade. Uma pesquisa publicada na revista Cell Metabolism revelou que participantes submetidos a jejuns diários de 16 horas apresentaram redução de até 31% nos níveis de insulina em jejum após apenas 8 semanas, indicando uma reversão dos mecanismos subjacentes ao diabetes, e não apenas seu controle. Os benefícios, entretanto, não se limitam à regulação glicêmica. Após 2 ou 3 semanas de adaptação, muitos indivíduos relatam uma clareza mental inédita, estabilidade energética ao longo do dia e o desaparecimento espontâneo de compulsões por açúcar. A aparente contradição reside no fato de que, ao reduzir a frequência alimentar, observa-se um aumento na disposição física e cognitiva. A explicação reside na redistribuição energética. Enquanto a digestão contínua consome cerca de 30% das reservas corporais, o jejum redireciona essa energia para processos de reparo celular e otimização cerebral. O fenômeno mais significativo, contudo, ocorre em nível intracelular, a autofagia. Esse processo, cujo termo deriva do grego e significa autoconsumo, consiste em um mecanismo de reciclagem celular. Embora a denominação possa sugerir algo prejudicial, trata-se, na realidade, de um dos mais importantes processos anti-envelhecimento e reguladores metabólicos conhecidos. Em condições normais, as células acumulam resíduos, como proteínas danificadas, mitocôndrias disfuncionais e receptores de insulina defeituosos. No estado alimentado, o organismo prioriza o processamento de nutrientes, negligenciando a limpeza celular. O jejum, por sua vez, ativa o modo de autofagia, permitindo a remoção desses detritos e a restauração da funcionalidade celular. Para ilustrar, imagine uma residência sem manutenção periódica. Pratos sujos acumulam-se, o lixo transborda e o ambiente torna-se insalubre. A autofagia equivale à contratação de uma equipe de limpeza que descarta móveis quebrados, higieniza superfícies e restaura a ordem. Os receptores de insulina, antes obstruídos, recuperam sua sensibilidade, resultando em uma estabilização glicêmica duradoura. Após algumas semanas de jejum intermitente, não apenas os níveis de glicose em jejum diminuem, mas também a variabilidade glicêmica, as oscilações abruptas ao longo do dia, é atenuada. O organismo transforma-se em um sistema eficiente e equilibrado. Pesquisas indicam que praticantes de jejum intermitente apresentam reduções significativas na hemoglobina glicada, HbA1c, um marcador que reflete a média glicêmica dos últimos 3 meses. Uma diminuição de 0,5 a 1,5 pontos nesse índice pode representar a diferença entre um diagnóstico de pré-diabetes e valores considerados normais. Os efeitos, portanto, transcendem a simples regulação insulínica, abrangendo uma reestruturação metabólica profunda. A prática diária do jejum desencadeia uma cascata de alterações hormonais de relevância fisiológica. Observa-se, por exemplo, um aumento expressivo nos níveis de hormônio do crescimento, GH, que pode atingir elevações de até 500% durante os períodos de restrição alimentar. Esse fenômeno contribui não apenas para a preservação da massa muscular, mas também para a otimização da utilização de reservas lipídicas como fonte energética. Paralelamente, ocorre um incremento na secreção de noradrenalina, um neurotransmissor que potencializa a lipólise, intensificando a queima de gordura. Ademais, o cérebro responde a esse estímulo com a produção elevada de fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína essencial para a neurogênese, a plasticidade sináptica e a proteção contra processos neurodegenerativos associados ao declínio cognitivo. A adoção contínua do jejum intermitente, quando mantida por períodos prolongados, promove transformações que transcendem os benefícios metabólicos imediatos. Indivíduos que incorporam essa prática em sua rotina relatam uma reconfiguração na relação com a alimentação, na qual o ato de comer deixa de ser uma resposta automática a estímulos externos ou emocionais e passa a ser uma escolha consciente. Essa mudança de perspectiva reflete-se não apenas na esfera biológica, mas também na psicológica, conferindo maior autonomia sobre os mecanismos de fome e saciedade. A percepção da fome como um sinal fisiológico, e não como uma urgência, permite uma reconexão com os ritmos naturais do organismo, alinhando-se a padrões ancestrais de alimentação. Os efeitos colaterais dessa prática, muitas vezes subestimados, revelam-se surpreendentemente abrangentes. Embora o objetivo inicial de muitos praticantes seja a regulação glicêmica, os benefícios observados incluem a melhora da qualidade da pele, a redução de processos inflamatórios crônicos e a atenuação de sintomas como dores articulares e névoa mental.
Tais resultados podem ser atribuídos à modulação dos níveis de insulina, um hormônio que, além de regular o metabolismo da glicose, atua como mediador inflamatório. A interrupção cíclica da exposição à insulina, proporcionada pelo jejum, resulta em uma diminuição significativa da inflamação sistêmica, um dos principais fatores subjacentes a doenças crônicas. No âmbito neurológico, a produção de corpos cetônicos durante o jejum oferece uma fonte alternativa de energia para o cérebro, superior à glicose em termos de eficiência metabólica. Os corpos cetônicos geram menos espécies reativas de oxigênio, minimizando o estresse oxidativo, e promovem maior estabilidade energética, o que se traduz em melhorias na clareza mental, na criatividade e na capacidade de concentração. Relatos de praticantes descrevem uma sensação de despertar cognitivo, como se um véu fosse removido, permitindo um funcionamento cerebral mais ágil e preciso. Estudos sugerem que essa otimização pode estar associada à ativação de vias de sinalização celular que favorecem a resiliência neuronal e a longevidade. A relação entre o jejum e a longevidade tem sido objeto de investigação científica, com evidências que apontam para a ativação de genes e vias metabólicas associadas à extensão da vida útil. Entre esses mecanismos, destacam-se as vias de sinalização envolvendo as sirtuínas e a proteína quinase ativada por AMP, AMPK, ambas reconhecidas por seu papel na regulação do envelhecimento e na promoção da autofagia, um processo de reciclagem celular que elimina componentes danificados e contribui para a manutenção da homeostase. Essas mesmas vias são ativadas em modelos de restrição calórica, a única intervenção comprovadamente capaz de prolongar a expectativa de vida em uma ampla gama de organismos, desde leveduras até mamíferos. Um dos equívocos mais comuns em relação ao jejum intermitente diz respeito ao receio de perda muscular. Contudo, estudos demonstram que jejuns de curta duração, entre 12 e 18 horas diárias, não resultam em catabolismo proteico significativo. Pelo contrário, o aumento nos níveis de hormônio do crescimento durante o jejum favorece a preservação da massa magra, enquanto a mobilização de ácidos graxos como fonte energética é priorizada. O organismo humano, adaptado ao longo de milênios a períodos de escassez alimentar, possui mecanismos eficientes para acessar as reservas de gordura sem comprometer estruturas proteicas essenciais. A chave para a manutenção da massa muscular reside na combinação do jejum com uma ingestão adequada de proteínas durante a janela alimentar e a prática regular de exercícios de resistência. Outra preocupação frequente refere-se ao risco de hipoglicemia ou à ativação do chamado modo de inanição. No entanto, tais temores carecem de fundamentação científica quando aplicados a jejuns de duração moderada, como os de 12 a 16 horas. O corpo humano dispõe de reservas energéticas suficientes para sustentar suas funções por dias ou até semanas, sem ingestão calórica. O que ocorre durante o jejum não é uma resposta de privação extrema, mas sim um processo de adaptação metabólica que aprimora a capacidade do organismo de utilizar suas reservas de forma eficiente. As oscilações glicêmicas, muitas vezes atribuídas ao jejum, são, na realidade, consequências de uma disfunção prévia na sensibilidade à insulina. Ao reduzir a resistência insulínica, o jejum contribui para a estabilização dos níveis de glicose no sangue, eliminando os picos e quedas abruptas característicos de um metabolismo dependente de carboidratos. A transição para um estado de adaptação à gordura, ou cetose nutricional, confere ao organismo uma fonte de energia mais estável e sustentável, baseada na oxidação de ácidos graxos e na produção de corpos cetônicos. Esse processo, conhecido como flexibilidade metabólica, permite que o corpo alterne entre diferentes substratos energéticos conforme a disponibilidade, garantindo um fornecimento contínuo de energia sem as flutuações associadas ao consumo frequente de glicose. A estabilidade metabólica resultante reflete-se não apenas na manutenção de níveis glicêmicos equilibrados, mas também em uma sensação de bem-estar físico e mental prolongada. A adoção do jejum intermitente como um hábito de vida, e não como uma intervenção temporária, revela seu potencial transformador a longo prazo. Diferentemente de abordagens restritivas ou modismos passageiros, essa prática alinha-se a um padrão alimentar compatível com a história evolutiva da espécie humana, na qual períodos de alimentação eram intercalados com fases de jejum. Essa sincronia com os ritmos biológicos ancestrais promove uma otimização global das funções metabólicas, reduzindo o risco de doenças crônicas e ampliando a expectativa de vida saudável.
Estudos longitudinais demonstram que indivíduos que mantêm o jejum intermitente por anos apresentam marcadores inflamatórios reduzidos, peso corporal estável e uma diminuição significativa na incidência de doenças metabólicas. Estimativas indicam uma redução de 30% a 50% no risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, além de benefícios cardiovasculares associados à melhora do perfil lipídico e à redução da pressão arterial. Mais do que prolongar a vida, o jejum intermitente contribui para a extensão do período de vitalidade e funcionalidade, conhecido como health-span, no qual o indivíduo mantém sua capacidade física e cognitiva em níveis elevados. Além dos benefícios fisiológicos, a prática regular do jejum intermitente desencadeia uma transformação psicológica profunda. A reconquista do controle sobre os padrões alimentares, antes ditados por horários rígidos ou impulsos emocionais, promove uma sensação de empoderamento que se estende a outras áreas da vida. A disciplina adquirida na gestão da alimentação reflete-se em maior organização, produtividade e resiliência em contextos profissionais, relacionais e pessoais. A fome, antes percebida como uma urgência, passa a ser interpretada como um sinal natural, cuja resposta pode ser postergada ou ajustada conforme as necessidades individuais. A máxima "a moderação protege, a eliminação cura" sintetiza a essência dessa abordagem. Embora a moderação no consumo de determinados alimentos possa atenuar danos metabólicos, a verdadeira restauração da saúde requer a interrupção temporária da exposição constante a estímulos que perpetuam a resistência insulínica e a inflamação crônica. O jejum, ao proporcionar períodos de ausência de ingestão calórica, cria as condições necessárias para que o organismo inicie processos de reparo celular, autofagia e regeneração tecidual. Essa pausa metabólica é fundamental para reverter disfunções acumuladas ao longo de anos de padrões alimentares inadequados. A flexibilidade inerente ao jejum intermitente permite sua adaptação a diferentes estilos de vida e preferências individuais. Protocolos como 16 horas e 8, no qual o período de jejum abrange 16 horas e a janela alimentar se restringe a 8 horas, ou 14 horas e 10, com uma distribuição mais equilibrada entre os dois períodos, demonstram eficácia semelhante, desde que mantida a consistência. A escolha do modelo ideal deve considerar fatores como rotina diária, níveis de atividade física e objetivos específicos, seja a perda de peso, a otimização cognitiva ou a prevenção de doenças. A chave para o sucesso reside na regularidade, e não na perfeição, permitindo ajustes conforme as necessidades e circunstâncias individuais. O conhecimento acerca dos mecanismos e benefícios do jejum intermitente representa uma ferramenta poderosa para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Sua disseminação pode contribuir para a redução da carga de doenças crônicas na população, além de oferecer uma alternativa acessível e sustentável para a melhoria da qualidade de vida. A decisão de incorporar essa prática, mesmo que de forma gradual, constitui um passo significativo em direção a uma relação mais consciente e harmoniosa com o próprio corpo, alinhando-se aos princípios de uma medicina preventiva e personalizada.